Veja a passagem bíblica, Neemias capítulo 2, versos de 1 a 6, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas, e os portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se esse seu servo encontrou favor em tua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu o reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me respondeu: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei um certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Amém? Queridos, a gente só entende melhor Neemias capítulo 2, de 1 a 6, quando a gente faz a leitura de Neemias capítulo 1. Em Neemias capítulo 1 está narrado um encontro que Neemias teve com alguns dos seus compatriotas, com alguns dos seus irmãos, que havia ficado no país, na cidade, exilado. E ele vai e tem agora uma oportunidade de perguntar a esses homens notícias sobre a sua terra, notícias sobre a tua gente, uma vez que este rei e o povo que o dominava, eles tinham dominado aquela cidade, destruído alguns contextos, e a pergunta é: como está Jerusalém? Como está Judá? Como estão os nossos irmãos? E o depoimento daqueles homens é um depoimento que traz uma grande tristeza ao coração de Neemias. A cidade estava arrasada, portões queimados, muros destruídos, um cenário caótico, que faz com que a beleza do palácio real não seja suficiente mais para Neemias, que faz com que as benesses do palácio e a presença do rei não se comparem mais. É como se Neemias olhasse para tudo que tinha, tudo que à sua volta estava, e ao pensar em sua cidade natal, ao pensar em seu país, ao pensar no seu povo, aquilo não lhe era mais suficiente para manter-se feliz. E ele fica entristecido, ele fica angustiado, a alma dele sente uma dor descomunal. E diante desse fato, a gente chega no capítulo 2. E o capítulo 2, Neemias continua a realizar a sua obra, o seu ofício, o seu ministério. Ele está servindo como copeiro do rei. Uma função muito exigida, porque sempre que o rei fosse beber algo, o copeiro do rei lá deveria estar, porque ele era o provador da bebida real antes que o rei viesse beber. O propósito macro dessa função era preservar a vida do rei, porque caso alguém fizesse um envenenamento de qualquer das suas bebidas, morria o copeiro e não o rei. Então ele dava aquela provadinha e dizia: tá ok, rei, pode tomar, né? E o rei tomava. E essa era a função de ser copeiro do rei. Irmão, é uma função que eu não queria para mim, né? Por quê? Porque pensa bem, né? O sujeito não é alvo do desastre, da catástrofe, mas quantos queriam aniquilar a vida de um rei? Então ele está lá, sendo provado, levado a um grande risco todos os dias, mas fazia isso com um semblante feliz, fazia isso com uma certa alegria. Por quê, pastor? Porque era impróprio entrar na presença do rei triste. Em algumas nações, era uma questão de vida ou morte.
Entrar na presença do rei triste fazia com que aquela pessoa fosse passível de pena de morte. Porque na presença do rei tinha que chegar alegre, feliz, contente. Tá bom para você? Um trabalho que você não pode ir triste? Um trabalho que você não pode ir chateado? Um trabalho que você não pode ficar de biquinho, nem mal-humorado? Não pode, meu irmão. Lá é alegria constante, semblante de cara leve. Era essa a função de Neemias como copeiro. Mas não é o que acontece no capítulo 2. Porque logo no verso 1 diz a palavra: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, Neemias pega, coloca o vinho na sua taça, leva na presença do rei. Olha o que ele vive: eu o peguei e ofereci ao rei. Foi o que ele fez com o vinho. Ora, nunca antes eu havia estado triste diante dele. Irmãos, esse texto me faz pensar que chega um momento na nossa vida, a nossa fragilidade emocional vem à tona. Em algum momento da nossa existência, a fragilidade emocional vai aparecer. A de Neemias foi nesse dia. Neemias quase que declara isso orgulhoso: eu nunca antes tinha entrado na presença dele triste, mas o dia chegou. Quantas vezes, meu irmão, eu e você seguramos a onda? Quantas vezes eu e você, a gente faz uma de forte, sabe, e vai, mas tem o dia, meu irmão, que a fragilidade emocional atinge-nos. E aí, chorar é para poucos, porque a gente chora muito, né? A gente se derrama em lágrimas. A gente vê quão pequena a gente é diante dos desafios. A gente se sente nesse momento fraco, incapaz de vencer aquilo que traz fragilidade em nosso coração. Eu entendo isso e quero aplicar essa palavra ao seu coração. A primeira coisa que me destaca no fato da fragilidade emocional dele vir à tona é que ele havia tentado continuar com a sua rotina. Ele está triste com a notícia do que acontecia em Jerusalém, que acontecia em sua cidade natal, em seu país, mas o que ele faz? Ele faz de conta que isso não está acontecendo e vai viver a sua função, o seu trabalho. Quantas vezes, meu irmão, eu e você tentamos empurrar e ir levando? Quantas vezes eu e você tentamos fazer com que a nossa rotina continue? Vamos lá, como se nada tivesse acontecendo. Quantas vezes a gente insiste? Mas quando a nossa fragilidade emocional vem, não adianta ter tentado manter uma rotina. Porque essa é a ideia de alguém que sempre tentou lidar com uma situação e não demonstrar, mas a situação existia. Todas as vezes que eu vou conversar com alguém que está frágil emocionalmente, é muito raro, quase nulo, às vezes, que a fragilidade emocional ocorreu no mesmo dia que a pessoa me procura. Quase nunca isso acontece. Mas a pessoa vai remoendo, sabe? A pessoa vai tentando, a pessoa vai insistindo, a pessoa diz: não, eu vou conseguir, e aquilo vai, mas vai piorando. Vai se intensificando, vai fazendo, como a gente usa uma expressão, uma bola de neve, um amontoado de emoções, e quando isso tudo chega, parece que em um momento essa intensidade traz o sofrimento à tona. Meu irmão, se a gente pensasse em Neemias apenas no capítulo 1, a gente ia fazer uma outra leitura da vida desse personagem. Se eu te perguntasse assim, o que você acha de levar uma vida da seguinte maneira? Dormir no palácio do rei. Porque é óbvio, ele tinha que estar lá, no contexto dos empregados mais próximos do rei. Porque bastava o rei ter vontade de beber alguma coisa, ele tinha que estar lá para provar. Então, ele tinha que estar bem próximo ao rei. E se eu te perguntasse, né, o que você acha de morar, dormir, usufruir do palácio do rei? Provavelmente você ia dizer: boa ideia. Eu falei: agora você imagina o que é você sentar à mesa e poder comer daquilo que é preparado, a comida real. Você me diria: bom demais da conta, né?
Imagina, E se eu fosse te dando alguns indícios do que parecia ser uma vida boa, tranquila, pacata, muito provavelmente no final nós diríamos: eu queria ter a vida de Neemias. A questão, meu irmão, é que muitos querem ter a nossa vida sem saber o que passa aqui dentro. Muitos querem viver o que a gente vive só pelo estereótipo do que é apresentado. Mas só você e Deus sabem o que passa aqui dentro. Só você sabe a guerra emocional. Só você sabe a dificuldade de enfrentar os seus temores todos os dias.